Bom dia, queridos. Antes da nossa oração dessa manhã, quero repartir mais uma vez com vocês, ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, a partir da oração de Jesus, os versos 17 a 19, onde lemos o seguinte: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Como eu falei para vocês já há 2 dias atrás, Jesus Cristo amava a prática da oração. Ele gostava de estar na intimidade com Deus o Pai. E nessa oração, que é a oração chamada de oração sacerdotal de Jesus, ele fez 4 pedidos, e hoje eu queria tratar a respeito do terceiro pedido, uma vez que eu já falei a respeito dos 2 primeiros. E o pedido é esse: Jesus pediu ao Pai que os seus discípulos fossem santificados. E o que é a santificação? A santificação é o processo de Deus na nossa vida para nos tornar cada dia mais parecidos com Deus, o Pai. Ou seja, à medida que nós vamos vivendo e nós vamos aprendendo as virtudes de Deus e manifestando essas virtudes na nossa própria vida. Quais são as virtudes de Deus? Amor, bondade, mansidão, misericórdia, verdade, justiça, paz, e por aí vai. São muitas as virtudes de Deus. E nós fomos chamados para participarmos dessas virtudes. Esse é o processo de santificação, de nos tornar santos. A palavra santo muitas vezes é utilizada no meio religioso de uma maneira um pouco distorcida, porque se tem a ideia de que santo é aquela pessoa que está entre o céu e a terra, ela é alguém acima dos mortais comuns, mas a palavra de Deus emprega a palavra santo no sentido de separado para Deus. E a santificação é algo desejável por Cristo, e por isso ele disse ao Pai que esse era o desejo do seu coração, que nós fôssemos santificados na verdade. E o que é a verdade? A verdade é Ele próprio, Jesus. Mas também a verdade é a sua palavra. Ele disse, certa ocasião, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também em outra ocasião, ele disse, as minhas palavras são a verdade. Então, se nós queremos buscar essa santificação, permitir que Deus nos torne cada dia mais santos, nós precisamos nos aproximar da pessoa de Jesus e também nos aproximarmos da sua palavra. A palavra de Deus é que tem essa capacidade de nos purificar, porque ela coteja a nossa vida. Ela nos diz como Deus interpreta a vida, diferentemente de como o mundo interpreta a vida. Um exemplo prático. Muitas vezes as pessoas dizem, eu perdoo, mas não esqueço. Ou fez para mim, fez uma vez só, porque elas têm dificuldade em perdoar. Mas Jesus nos diz, aquele que te bater numa face oferece a outra. Aquele que pleitear contigo as tuas vestes, cede, sem que isso se torne uma coisa que você se sinta suprimido de algo. O mundo diz que a gente não deve levar desaforo para casa, que deve revidar a altura. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser mansos e temos que tratar as pessoas com brandura. As pessoas não ligam se falam impropérios, palavrões, se ofendem pessoas, mas Deus nos diz que nós devemos ter um falar que abençoe, que traga pacificação, que edifique, que traga coisas boas. Enfim, a palavra de Deus se contrapõe
a muitas das coisas que a própria sociedade à volta rejeita. Por isso é que Jesus fala para o Pai que, pedindo a Ele que Ele nos conceda a santificação na verdade, que são as virtudes dele e a palavra dele. Essa palavra que nos dá o norte, que nos dirige, que dá sentido à nossa vida e que nos ajuda a viver nesse mundo aqui de uma maneira correspondente com a vontade de Deus. O apóstolo João, numa das suas cartas, declarou: aquele que diz que está nele, aquele que diz que está em Jesus, também deve andar como ele andou. E como Jesus andou, buscando fazer a vontade de Deus, manifestando a sua santidade para que pessoas à volta, e isso é requerido de nós, e nós podemos sim viver em santidade, como eu falei para vocês, não na perspectiva da religião, mas na perspectiva daquilo que Deus nos chamou a ser, pessoas separadas por Ele para fazerem diferença neste mundo aqui. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado mais uma vez por essa oração feita pelo Senhor Jesus, pela sua preocupação conosco. Como já afirmei anteriormente, ele estava prestes a ir para a cruz, a sofrer martírio, mas estava preocupado com os seus discípulos, com aqueles que haveriam de crer nele. Ele estava preocupado conosco, já naquele momento. E obrigado, porque como parte da sua oração, do seu clamor ao Senhor, ele rogou a Ti que o Senhor nos santificasse na verdade. Ou seja, que o Senhor nos fizesse próximos dele, que o Senhor nos fizesse enxergá-lo e viver por ele e para ele. E também que nós pudéssemos ter a sua palavra como norteadora da nossa vida, porque a sua palavra são espírito e vida. Ela nos dá um direcionamento, nos mostram o teu querer e nos dão sim orientação de como nós devemos viver aqui neste mundo, seja orientação para o nosso falar, para o nosso pensar, para o nosso agir. E que nós possamos ser essas pessoas santas, ou seja, separadas para o Senhor, santificados na verdade do Senhor, separados para fazer diferença nesse mundo aqui, separados para encararmos esse mundo aqui de maneira diferente, como muitas das pessoas à volta encaram, muitas vezes sem comprometimento algum e outras sem qualquer tipo de propósito. Mas o Senhor nos chamou para vivermos em santidade por louvor da Tua glória. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja cuidando de cada um dos membros desse grupo, que esse seja o anseio do nosso coração, seja nos separarmos a cada dia para o Senhor. E isso enquanto nós vamos fazendo as nossas coisas comuns, pagando as nossas contas, enquanto vamos ao supermercado, lidamos com as tarefas de casa, com a responsabilidade do trabalho, dos estudos, compartilhamos as coisas com os outros, enquanto estamos em viagem, a passeio, enquanto estamos no descanso. Isso tem a ver com a nossa vida natural, normal. Nós podemos ser santos no nosso cotidiano e somos chamados para uma santidade prática. Que o Senhor nos ajude a viver dessa forma. E que isso agrade o teu coração e que isso, com certeza, nos faça, Senhor Deus, mais parecidos com o Senhor Jesus, à medida que vamos assumindo as suas virtudes, colocando em prática as suas virtudes no nosso dia a dia, sendo verdadeiros, sendo bondosos, sendo longânimos, desenvolvendo domínio próprio, tendo alegria no coração, desenvolvendo essa paz que vem da parte do Senhor, enfim, todas essas coisas que fazem parte da tua pessoa e que o Senhor tem legado a nós. Louvado seja o teu nome, recebe as nossas orações e súplicas que temos feito e também a nossa gratidão, que o fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira, fiquem na paz do Senhor.